Olá, bom dia a todos os meninos do nono ano A, B e C. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos para a nossa aula de hoje, que vai ter como tema a Era Vargas. Nós vamos ver a história de Getúlio Vargas na política brasileira, como que ele se tornou esse ícone da história brasileira, tá? Por muitos odiados e por outros amados, tá bom? Nós vamos ver como que ele chegou à política brasileira. Não sei se vocês lembram que na aula passada falamos das oligarquias, tá bom? As oligarquias brasileiras, que uma vez era de Minas Gerais, no poder, e da outra vez era de São Paulo. E Getúlio Vargas, ele era gaúcho. Como que um gaúcho chegou ao poder, tá? Mas antes de falar do Getúlio Vargas especificamente, vamos falar o que aconteceu no Brasil que antecedeu a chegada de Getúlio ao poder. Vamos falar do movimento tenentista, que foi um movimento na década de 1920, tá? Liderado por tenentes das Forças Armadas, considerado uma patente oficial intermediária. E esse movimento aconteceu por causa da insatisfação dos militares, tá? Como as oligarquias estavam os tratando, tá? Então eles acabaram se reunindo e começaram a orquestrar um movimento contra o governo. Mas para falar desses movimentos, nós vamos falar do primeiro 5 de julho e o segundo 5 de julho. O primeiro 5 de julho ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Quando houve algumas cartas publicadas atribuídas a Arthur Bernardes, que era candidato ao governo à presidência da República. Tá? Essas cartas foram depois consideradas falsas, mas mesmo assim deixou um clima de insatisfação e indignação entre os militares. Tá? O governo interveio com esse movimento, fez com que se rendesse boa parte desses militares, mas teve 18 que não se renderam. E esses 18 enfrentaram as forças do governo, acabaram sendo metralhadas e 16 desses morreram. Só 2 conseguiram sobreviver, que foi o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, tá bom? Já o segundo 5 de julho aconteceu 2 anos depois do primeiro. E esse outro segundo, ele era mais organizado. Os militares já estavam mais pensativo, o que eles iam exigir do governo. E eles foram exigir o seguinte: a deposição do Arthur Bernardes para a saída dele do poder, a moralização da República por meio do voto secreto, que seria mais fácil, né? A obrigatoriedade do governo com o ensino primário e a melhoria do ensino público, tá? Isso era que eles exigiam que o governo deveria fazer, tá bom? E aí, depois desse 5 de julho, o que aconteceu na política brasileira, tá? Houve aí a coluna Prestes. Depois de todo esse movimento, as pessoas continuaram insatisfeitas com o governo. E o que faz esse movimento? Eles se reúnem, partem de São Paulo rumo ao Rio Grande do Sul para se juntar com a coluna gaúcha. Saiu a coluna paulista para se reunir com a coluna gaúcha. Daí surgiu o nome Coluna Prestes, porque lá tinha o líder da coluna gaúcha, que era chamado de Luiz Carlos Prestes. E esse Luiz Carlos Prestes liderou todo esse movimento. Eles percorreram o Brasil inteiro em busca de apoio do povo, apoio popular, para poder lutar contra o governo, tá bom? De muitos milhares de homens que saíram percorrendo o Brasil, restaram só 600 em 1927. E desses 600, eles acabaram se abrigando na Bolívia e no Paraguai, porque o movimento já havia perdido forças, tá bom? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre
1930, um marco na história brasileira, momento que Getúlio Vargas chega ao poder. Insatisfeito com as oligarquias, o presidente Washington Luiz, nesse período, decidiu indicar o paulista Júlio Prestes à presidência. Lembram? Uma vez de Minas Gerais, outra vez de São Paulo. Quem estava no poder era o Washington Luiz, que era de São Paulo, então seria a vez de Minas Gerais. Só que o que fez o Washington Luiz? Indicou outra pessoa, tá? De São Paulo também. Quando ele indicou o Júlio Prestes, o governador de Minas ficou insatisfeito, reagiu. Ora, era ele que iria ser o presidente. Então, o que fez o mineiro Antônio Carlos, tá? Ele se reuniu com outras oligarquias, a da Paraíba e a do Rio Grande do Sul, e surgiu aí a Aliança Liberal. E em 1930, o Getúlio Vargas foi lançado como candidato, tá? E aí, assim que Getúlio chega nessa disputa eleitoral. Tá. E aí, quais eram as propostas de Getúlio Vargas? Ele dizia que ele defendia o voto secreto, defendia o incentivo à indústria nacional, as leis trabalhistas, a anistia para os tenentes rebeldes, tá? E ele dizia que Júlio Prestes, tá? Ele era um candidato paulista, mas ele acabou sendo eleito. Mesmo Getúlio Vargas ganhando apoio popular com todas essas propostas, quem ganhou foi o Júlio Prestes. E aí o Júlio Prestes, com essa eleição, essa vitória, a oposição não ficou satisfeita e começou a orquestrar, tá, a derrubada do governo, tá? E aí o que fizeram os militares? Tá? Os militares acabaram depondo, derrubando, dando um golpe no governo, tirando o Washington Luiz, mesmo antes do Júlio Prestes assumir, e entregar o poder para Getúlio Vargas. Assim Getúlio Vargas chega ao poder, tá bom? E aí o Getúlio Vargas, quando chega ao poder, é num governo chamado provisório, tá bom? O primeiro governo de Vargas, ele durou de 1930 até 1945, tá? E o Brasil, nesse período, ele mudou bastante. A industrialização avançou, as cidades cresceram, os estados se fortaleceu, o governo interveio na economia, estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Tá? Getúlio Vargas, o governo dele, provisório, foi de 1930 a 1934, eleito pelo voto indireto de 1934 a 37 e ditador ele se tornou de 1937 a 1945. Por isso que para muitos ditador, para outros pai dos trabalhadores, tá bom? E aí o governo provisório de Getúlio, no início, quando ele recebeu o poder, ele disse que era um governo provisório. Mas quando chega no poder, meu bem, para se manter no poder, eles fazem qualquer coisa. Mas vamos ver aqui alguns benefícios que ocorreu com a Constituição de 1934. Muita coisa mudou a partir de 1934, com essa nova Constituição, aonde o voto secreto, tá? Com ele dificultava a prática da corrupção, o voto feminino, as mulheres começaram a ter importância na política, foi criado a Justiça Eleitoral, tinha como objetivo zelar pelas eleições. O ensino primário e gratuito foi colocado como frequência obrigatória, tá? A criação da Justiça Eleitoral, a criação da Justiça do Trabalho, direitos trabalhistas como jornada de 8 horas, descanso semanal remunerado, indenização por demissão sem justa causa, férias anuais remuneradas e estabilidade a gestantes, tá? Entre outros direitos conquistados com a Constituição de 1934. Tá? Quando a gente fala aqui desse voto secreto, é porque aí começava a ter a ideia de não haver mais o tal do voto de cabresto.
tá? O voto feminino, as mulheres começaram a ter participação, liberdade, que antes não tinham. A justiça eleitoral, para tentar coibir aquelas corrupções que eu já falei na aula passada. A obrigatoriedade do ensino do primário, tá? Ou seja, era obrigado a ir para a escola. A criação da justiça do trabalho, para beneficiar os trabalhadores. E aí, desses direitos que muitos gozam até hoje, jornada de 8 horas, lembram lá na Inglaterra, que chegava a 16 horas por dia que trabalhavam. E aí no Brasil só foram conquistadas nessa década aqui de 1934, começou a ser suscitado esses direitos trabalhistas, tá bom? E aí nós vamos ver que nesse período também, aí desses direitos trabalhistas, tá? Foi chamada consolidação da CLT, tá bom? Que é a carteira de trabalho. E aí nós vamos ver um governo constitucional. Getúlio Vargas vence as eleições indiretas, tá? Em 1934, com uma larga vantagem, os deputados elegeram ele. Ao iniciar o governo constitucional, o presidente precisava do apoio popular. Assim, o governo financiou a compra de rádio para a população brasileira, né? Para as populações que eram o meio de comunicação mais usado na época. Estrategicamente, foi a criação da hora do presidente, tá? Ao momento que ele discursava para o povo. E aí o Getúlio Vargas teve muito esse apoio popular por causa desse dito discurso da hora do Brasil, que ele falava com o trabalhador, ele falava com os menos favorecidos, como se eles fossem muito importantes para ele. E eles assim se sentiam também importantes, tá bom? Bom, gente, esse foi o nosso primeiro momento falando sobre o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Por hoje é só. Na próxima semana nós continuaremos ainda falando sobre Getúlio Vargas, tá? Obrigado, deixa o like de vocês e até a próxima semana. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau!